Rapaziada, finalmente Dorival é anunciado. Vamos conversar um pouco? Não só sobre Dorival, mas também o que aconteceu ontem no Maracanã. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Vamos conversar mais um pouco, segunda-feira. Vocês acordaram com dor de cabeça também? Complicado, né? São coisas assim, de certa forma inexplicáveis. Você tenta entender, você tenta passar um pano, você tenta não ficar putaço, né? Desnorteado, mas é muito difícil você não colocar emoção em situações como a de ontem, né? Vamos conversar um pouquinho, galera. Seja bem-vindo, participa da resenha, comenta. Independente do clube, tá todo mundo bem-vindo. Claro, respeitando a opinião aí do colega, do amigo e tal. Pode trocar ideia. Vamos conversar um pouco mais sobre Dorival. Já fiz 2 vídeos, vamos falar mais um pouquinho. E claro, sobre o resto que sobrou de ontem, né, rapaziada? Vídeo patrocinado por A Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o FTS, não sabe como, fixado pelo comentário. Link na descrição para você acionar os caras, tirar as dúvidas, fazer a cotação em 24 horas. Os caras depositam o dinheiro na sua conta. Então chame os caras aí da Mais Ágil. Inclusive, olha que camisa maravilhosa, hein? Retrogol. Ô Retrogol, pô, manda mensagem pros caras, manda e-mail, vamos trocar ideia, vamos fazer uma parceria, pô, essas camisas não são muito baratas não, né? Patrocina o Perinão, rapaziada. Vamos subir a hashtag Retrogol, patrocina o Perinão. Essa aqui dos anos 50. Cláudio, Luizinho, Baltazar e Companhia Limitada, meu papai amado. E hoje, não vou ficar cornetando esses caras, não tem nem força mais pra cornetar esses pé de rato aí. Não tenho, sério, não tenho. Hein? Vamos lá. O Dorival finalmente é anunciado, né? Já estava certo. Ontem ele até assistiu ali de camarote o que aconteceu, né? Contrato até o final de 2026. O Dorival, é o que eu falei no vídeo, cara. O Dorival, entre os técnicos que estão aí disponíveis, podemos colocar assim, questão de salário, questão de momento da temporada, porque não dá pra gente arriscar um estrangeiro agora, já tem ali as eliminatórias aí da Copa do Brasil, que se o Corinthians não passar do Novo Horizontino vai perder muito dinheiro, né? Vai deixar de ganhar muito dinheiro. Enfim, não dá pra arriscar. Então, dentro dos nomes disponíveis, que conhece o futebol brasileiro, conhece o elenco do Corinthians, pelo menos de acompanhar tal, é o Dorival. Então o Dorival não é monstro sagrado, não é o técnico dos meus sonhos, mas é um cara ok, é um cara pro momento ideal. Boto fé no trabalho do Dorival, nem que for pelo menos no início, né? Conversei depois que eu fiz o vídeo na quinta, foi na quinta que eu fiz o vídeo? Foi na quinta. Conversei com mais amigos são paulinos no final de semana, pô, na resenha, trocando ideia. Os caras até mencionaram mais detalhes ali da passagem do Dorival, dizendo que realmente conquistou a Copa do Brasil e etc. Mas realmente o Campeonato Brasileiro foi muito abaixo do que esperava, enfim. É um técnico que tem suas oscilações. Por isso que eu disse, não é um técnico incrível, sim, estupendo, mas é um cara que pro momento é o nome mais aceitável, né? Na questão da seleção brasileira, esse recorte da seleção brasileira eu nem levo em consideração, porque a seleção brasileira, o buraco ali é muito, muito mais embaixo, tá? O buraco ali é muito pior do que você pode imaginar. Então, assim, fez um trabalho grotesco na seleção brasileira, mas assim, não vou levar em consideração isso. Então vamos levar em consideração que fez o Flamengo jogar. De repente, se continuasse, poderia até conseguir mais coisas, mas o Dorival, cara, o que eu pesquisei, assim, analisando meio que de longe, é um cara que tem prazo de validade curto, né? Ele começa bem, ele empolga tal, e depois começa a perder, igual refrigerante de 2 litros, né? No começo é gostoso e depois perde o gás. É mais ou menos isso. No São Paulo, no Flamengo, nos trabalhos que ele fez aí, próprio Santos, né? Fez um trabalho legal, mas parece que o prazo de validade ali não é tão extenso, né? E vai ter muita dor de cabeça. Vai ter muita dor de cabeça porque é um Corinthians que termina um 2024 organizado, naquela sequência maravilhosa com o Dom Ramon e tal, começa 2025 oscilando. O Corinthians não consegue, em questão de apresentações, mostrar o mesmo futebol de 2024. E é estranho isso, cara, porque assim, é o mesmo time. O Corinthians não vendeu ninguém, o Corinthians não trouxe ninguém.
Inclusive até trouxe o Angileri, né, para as finais do Campeonato Paulista. E o Corinthians ganha o Campeonato Paulista, pô, maravilhoso, incrível. Mas o Corinthians não joga aquele futebol que jogava em 24. Então, em questão de qualidade de futebol apresentado, o Corinthians não conseguiu demonstrar o mesmo futebol da reta do final do ano passado. E isso é um ponto preocupante. Uma das justificativas seria o quê? O Garro ausente, só o craque do time, na minha humilde opinião, o melhor jogador do Corinthians é o Garro. Memphis, não, Yuri Alberto, o Garro, pra mim é o Garro, tá? Pode discordar, pode me xingar, pode achar que eu sou louco, mas Garro e Hugo Souza são os dois pilares do Corinthians. Então a ausência do Garro tem sim a sua parcela ali para o Corinthians ter um futebol inferior ao do ano passado, mas assim é muito inferior, cara. A gente ganha o Campeonato Paulista ali no peso da camisa, tal, ganhando do Santos, ganhando do Palmeiras, por essa questão de camisa pesada, tal, mas o Corinthians não joga aquele futebol maravilhoso. Aí você pega os jogos eliminatórios da Taça Libertadores, ridículos. O início do Campeonato Brasileiro, o início da Sul-Americana, pífios. E aí cai o Ramon. Só que assim, é uma queda de rendimento muito grande, cara, pra justificar só com a ausência do Rodrigo Garro. É de se esperar um Corinthians inferior, mas é muito abaixo do que a gente poderia imaginar, no pior dos pesadelos. O Corinthians contra o Flamengo, cara, foi um bagulho assim... Parecia profissional contra amador, assim. Igual eu falei no vídeo, criança contra adulto. Porque realmente foi uma coisa assim... É uma diferença muito grande. Você pega o elenco do Flamengo, pega o elenco do Corinthians, você fala, pô, o Flamengo jogando em casa, pô, tem muito mais elenco. Corinthians dá pra mim, claro que dá futebol, é maravilhoso por conta disso. Se você pegar no basquete um elenco igual do Flamengo e do Corinthians, pô, é muito difícil. É muito difícil o Corinthians ganhar do Flamengo no basquete. Porque o basquete é aquela coisa... Por isso que o futebol é maravilhoso. Porque o futebol ele meio que nivela, mesmo um time ser muito melhor que o outro, o time inferior ele consegue vencer. Em outros esportes isso já é mais difícil de acontecer. No vôlei, no basquete já é mais difícil. O time qualificado, muito mais qualificado, é muito difícil ele perder. Você entendeu? No futebol não. O futebol tem isso, por isso que o futebol é apaixonante. Então o Corinthians poderia muito bem vencer o Flamengo. Com certeza poderia vencer o Flamengo. Só que assim, o natural de você, numa análise fria, sem emoção nenhuma, sem clubismo nenhum, você fala, pô, o Flamengo vai vencer o Corinthians. A tendência é que o Flamengo vença o Corinthians. 2-1, 1-0, pô, 2-0, pá. Mas o Corinthians competindo, o Corinthians criando chances. Pô, o Flamengo ali tem mais chances, tem mais qualidade e tal. Criaria mais chances e tal. Mas assim, não 4-0, que era pra ser 6-7, sem o Corinthians assustar, sem o Corinthians conseguir trocar passes. Que é o mesmo time do ano passado. Que é Carrídio, que é Ranieri, que é Bidon, que é o trio ali de saída de jogo. É uma formação assim, que eu venho batendo nessa tecla ali, sem o Garro. É uma formação que... Cara, é uma merda, na verdade, assim, porque é um time sem armador. Ele coloca um volante de marcação e 2 volantes que saem pro jogo, mais 3 ali na contenção, 3 meias, meio campos mais defensivos, podemos colocar assim. E 3 atacantes, sendo que o Romero é lento pra jogar na ponta, o Romero tem que jogar de falso 9. E o Memphis também ele não tem muita velocidade. O Memphis tem... A formação do Corinthians com o Memphis, ele tem que jogar igual foi no ano passado. Esse losango, com esses 4 no meio, né? Na ausência do Galo tem que ter o Coronado ou outro meia. E o Memphis e o Yuri flutuando. Os dois flutuando igual Edilson e Luizão. Nossa, por que eu fico lembrando dessas coisas? Vocês lembram de Edilson e Luizão? Isso daí, cara. Tevez e Nilmar. Você lembra de Tevez e Nilmar? Então, 2 jogadores que sabem jogar flutuando, né? Que tem certa velocidade. Não é aquele cara mais fixo, né? São 2 jogadores que sabem jogar, sabem sair, tem qualidade. O Memphis e o Yuri, eles casaram muito bem por conta disso. Jogando com 2 atacantes. Com 2 atacantes. E o Garro armando pros caras. E o Bidon e o Carrídio, que são jogadores de técnica, também armando. O Corinthians deu certo. Só que agora com essa formação sem esse meio armador, e daí você coloca o Romero lento de um lado, que não cria, você coloca o Memphis do outro, que também não consegue produzir igual estava produzindo no ano passado, flutuando ali no miolo da área. O Memphis tem que jogar perto da área, porque tem bom chute, tem bom passe, estava municiando bem o Yuri municiando o Memphis. Os dois têm que jogar próximo, não adianta enfiar o Memphis de um lado do campo, que está perdendo a qualidade do atleta.
E aí você coloca o Carrídio de um lado, o Bidon do outro, o Carrídio tem Carrídio, tem o Mateuzinho que passa bastante, e tem o Memphis, tem o Romero que joga pela direita. Os três estão batendo cabeça ali. Porque não são três jogadores que conseguem ter aquela famosa triangulação. Vocês lembram de Ricardinho, Kleber e Gil? O melhor lateral esquerdo, o melhor lado esquerdo do mundo em 2002? Pô, mas ali era outro esquema, né, velho? Ali os caras sabiam jogar junto e o Ricardinho era o maestro, né? O Ricardinho flutuava, que como ele era canhoto, ele caía muito para aquele lado, a galera criou essa lenda. Pra quem não conhece essa lenda, pega vídeos pra rapaziada nova aí, que nem meu irmão nasceu em 2003, não teve o prazer de ver essa rapaziada em 2002. Pô, o Corinthians jogava por música, cara. O atacante do Corinthians era o David, que depois foi no Flamengo, ficou marcado como atacante dos gols perdidos no Flamengo. No Corinthians ele fazia gol até de bunda, velho. Porque o Corinthians jogava por música. O Leandro Gianecchini, que depois foi campeão brasileiro do São Paulo, no Corinthians ele jogou pra caramba, que era limitado, mas jogou demais no Corinthians. O Corinthians jogava fácil, velho. Fabrício também, que depois jogou no Cruzeiro. Pô, jogava bem. Então a galera às vezes era meio... Tinha uma birra com o Fabrício. Eu gostava pra caramba do futebol do Fabrício, tinha o Fabinho e tal, enfim, Vampeta. Fico lembrando dessas coisas. Cara, então assim, o Corinthians hoje, você vê que pelo menos em 2025 é um time que não convence. É um time, e daí você pega os titulares e fala assim, pô, não tá produzindo. Vamos olhar pro banco. Olha o caso do Thales Magno, que terminou muito bem 2024, né? Bem, vamos colocar bem. E ele começa um 2025 bem, até melhor. Ele é um dos destaques, até porque o Corinthians estava poupando, meio que sem motivo, enfim. O debate não é esse. Poupando alguns jogadores, então o Thales Magno estava ali tendo as suas oportunidades e estava jogando bem. Só que do nada, ele para de ser... de ter minutagem, podemos colocar assim. Ele não é titular, ele mal entra, tal. E aí por quê? Porque daí o Yuri volta, o Memphis volta, o Romero, que é ali intocável no time, não sei porquê, mas é intocável. E aí o Thales começa a perder espaço. E quando o Thales volta a ter minutagem, ele realmente... É bizarro as atuações do Thales Magno, que é um jogador que despencou de nível. Eu estou dando exemplo do Thales, mas todos estão nessa análise de ter um nível abaixo do que foi 2025. Porque se o Corinthians joga como jogou na reta final de 2025, o Corinthians não toma 4 do Flamengo. E ouso dizer que o Corinthians vence o Flamengo no Maracanã. Porque era um time organizado, era um time que estava jogando bem, os caras estavam se entendendo. Se o Garro jogasse, os dois atacantes, só os dois no ataque, sem ponta, os dois atacantes flutuando. Cara, o Corinthians tinha chance de vencer o Flamengo, sim. Não é ser lunático falar isso. Agora o futebol que o Corinthians apresenta em 2025, sem Rodrigo Garro, nessa formação que não agride nada, não cria nada. Sabe, era muito nítido que o Flamengo teria o domínio do jogo. Mas ainda assim eu não esperava tanto domínio. Então assim, professor Dorival, vai ter dor de cabeça, e uma coisa que eu venho batendo nessa tecla também desde o ano passado. O Corinthians precisa de peças para o banco de reserva. O time, os 11, é viúva de Garro, não tem o que fazer. Com o Garro, são 11 legais. Pô, time que briga. Ainda mais Copa do Brasil, com o Dorival é tri. O Dorival tem 3. O Corinthians também tem 3. Então assim, é time para brigar. Brasileirão, cara, sinceramente, muito difícil. Muito difícil. Porque Brasileirão é elenco. Então, Copa do Brasil, Sul-Americana ainda tá vivo. Acredito sim no Corinthians. Mas assim, precisa de peças. O Corinthians precisa de jogador pro segundo tempo. Não tem. Você entendeu? Jogadores principalmente de velocidade. O Corinthians não tem jogador de velocidade no elenco. Não pode ter um time da grandeza do Corinthians que não tem um jogador de velocidade. É mais ou menos o Thales, que é um jogador de quebrar a linha no drible. Mas nem isso tá fazendo atualmente. O Romero e o Hector, pra mim, são jogadores. O Hector é centroavante, o Romero, pra mim, é jogador de falso 9. Jogar na vaga do Yuri, enfiado dentro da área, o time perdendo, você coloca ele lá, que a bola vai sobrar pra ele e vai fazer o gol. É isso, não adianta exigir mais do Hector e do Romero, que os caras não vão entregar, velho. Os caras são fracos, os caras são jogador ali de se posicionar e fazer o gol, igual o Hector fez contra o Bahia. No fuzuê, no cruzamento, é ali dentro, não adianta tirar os caras da área. Não adianta, o Corinthians precisa de jogador, o único é o Thales. Precisa demais, cara. Precisa de pelo menos mais umas 2 peças, jogadores rápidos, agudos, que vão pra cima, que vai fazer essa ultrapassagem ali com o Carrídio. O Carrídio tem um passe magnífico, cara. O Carrídio é muita técnica, muita qualidade no passe. Você precisa ter esses jogadores pro Carrídio municiar os caras na velocidade. O próprio Breno Bidon também é um jogador de bom passe.
O Garro, que é um jogador que joga sempre no ponto futuro. O Corinthians tem bons jogadores de passe, jogadores que conseguem dar essa enfiada de bola, essa coisa mais arriscada e tal, mas o Corinthians não tem o cara pra correr. Vocês já pararam pra pensar nisso aí? O Corinthians precisa de jogadores porque tem jogadores de boa assistência, mas não tem um jogador que corre. Então não adianta, o futebol é isso, não adianta você colocar 10 jogadores na linha iguais que o Corinthians não vai ganhar. É complemento, o time de futebol são 10 que complementam um ou outro. E é assim que funciona, até no time amador, meu time lá também é a mesma coisa, cada um tem uma característica. E se combina igual um quebra-cabeça, você não monta com peça igual, você monta com peça diferente. Então você tem que ter o cara rápido para te dar essa profundidade, para te dar essa velocidade, para construir as jogadas quebrando a linha, não somente no passe. Ontem o Corinthians não conseguiu, não passou do meio campo, a bola não deu certo. Não deu certo. Então assim, Dorival vai ter trabalho, eu confio no trabalho do professor Dorival, pelo menos no início eu acho que ele vai bem. Só que assim, ele precisa de peças também, não adianta ele ficar cobrando se o cara também não tem peça aí pra montar o time. Mas eu acredito que, espero pelo menos que ele desfaça essa situação, essa formação aí de tá 3 volantes e 3 atacantes na frente e um rombo no meio, não tem armador. Pelo menos isso, né? É o mínimo que a gente espera. Com peças, não sei, Coronado também, mais deve do que... Dá minutagem pro cara, velho. Eu também sou do time que gosto do Coronado, mas assim, não tá entregando. Mas assim, é muito complicado também o caso do Coronado, porque assim, eu sou mais crítico do Coronado pela questão dele se machucar, e também às vezes não é nem culpa dele, mas assim, o retorno que ele tá dando é um fato. Eu não vou ser burro aqui de falar o Coronado tá valendo o que paga. Não vale nem 10% do que paga pra ele. Eu não consigo ser otário, não consigo. Mas eu gosto do futebol do atleta e assim, a minha análise é que precisa de mais minutagem. O Coronado precisa de minutagem. Não vale o que paga, não vale. Tá devendo, com certeza tá devendo. Mas ele precisa de mais minutagem. Coloca o cara sempre na enrascada, faltando 10 minutos. Aí ele vem, tá afobado, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz porra nenhuma. Então dá minutagem desde o começo. Porque se for pra fazer o que o Romero tá fazendo, qualquer um faz, velho. Então pô o cara que ganha 2 milhões e dá ultimato no cara. Fala assim, ô irmão, você vai resolver essa porra aí ou não vai vender o C pra Arábia de novo, vai sei lá, vai pra puta que pariu. Mas pô o cara pra jogar, velho. A mesma coisa do Thales, eu não entendi o porquê. O Thales tá uma merda, mas por que ele parou de ser relacionado no começo do ano? Continuasse com o cara, velho. O Thales ainda tem muita questão do contrato que tava pra renovar, tal, essas coisas de bastidores que a gente não tem acesso. Também não sei, né? Mas assim, Dorival, vai ter que quebrar a cabeça, pôr o Coronado, pôr o outro, sobe o menino da base, pôr o Carrídio mais centralizado, enfim, não sei, velho. Os caras são pagos pra isso, os caras são treinados pra isso. Então o Dorival vai estar muito bem pago, ele vai quebrar a cabeça, ele vai com certeza montar um time. Só não pode continuar dessa forma que foi contra o Flamengo, que foi contra o Racing do Uruguai, que foi... O time não tá rendendo. Desse jeito o time não rende. Vai ter que mudar. Muda, não sei, fala o que você tem que fazer aí, velho. Você é pago pra isso. Mas tem que mudar. Porque senão, rapaziada, vai ser mais um ano que o Corinthians vai lutar pra não cair. Não sei como. Porque o ano passado terminou bem, mas vai lutar pra não cair. Vamos lá. Boa sorte, professor. Tamo junto. Até quando eu não sei.